Estreia nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice. Não vou falar a terceira vez. Que nome comprido, né? Mas enfim, temos finalmente a sequência de Os Fantasmas Se Divertem. Sim, 35 anos depois, nós vemos novamente Michael Keaton interpretando o Besouro Suco, ou Beetlejuice, né? E nós temos também Winona Ryder retornando e grande parte do elenco. Quem não volta é o casal que faleceu lá no primeiro filme, Geena Davis e o Alec Baldwin. De resto, quase toda a família Dietz está de volta e agora acompanhada de Dina Ortega, interpretando a filha da Winona Ryder, então a filha da Lydia. A Dina Ortega é um ícone dessa nova geração de atores, né? E ela encarna muito bem o tipo de personagem que a Winona Ryder fazia para o Tim Burton. Então, assim, digamos que ela é uma nova geração desse tipo de atriz que fica muito bem nesses papéis góticos, mais pesados, né? Ela fez o maior sucesso recentemente em Wandinha, assim como a Winona depois fez Eduardo Mãos de Tesoura. Então pode vir mais personagens desse gênero aí pra Dina Ortega, que está entregando tudo como a Astrid. Esta garota se envolve em confusões lá em Winter River, a cidade do primeiro filme. Eu não vou aqui contar spoilers pra vocês, né, pra não estragar a experiência, mas eu posso dizer que esse filme está, assim, muito legal. Nem parece que se passaram 35 anos, porque o Winona Ryder tem que explicar pra gente qual é o skincare e Michael Keaton continua um garotão na pele do Beetlejuice. Beetlejuice, inclusive, é um personagem que envelheceu muito bem. Porque se você for assistir o filme original, tinham piadas pesadas, sim. E dessa vez, eles colocaram piadas mais leves e um horror mais físico, né? Uma comédia também mais física no personagem do que piadas muito pesadas. Inclusive, o filme ficou com classificação indicativa de 14 anos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele é de 13, então é um filme para a família toda. Perto do fim do filme, quando você pensa, ué, será que não vai ter uma cena tão icônica quanto aquele jantar em que todo mundo dança Dale, obrigado pelo Beetlejuice? E sim, nós temos uma cena de dança e de interpretação, um musical dentro do filme que está muito bacana, assim como o primeiro. Contando um pouquinho mais da história, sem spoilers, pode ficar tranquilo, a Winona Ryder é uma espécie de Márcia sensitiva. Lá no primeiro filme, ela deu uma olhada no livro dos mortos, né, aquele livro guia para quem morre, e desde então ela pode ver espíritos. Então ela ganha vida com isso. Mas a filha dela, por outro lado, não acredita em espíritos, ela acha que não tem nada após a vida. E ela vai descobrir que não é bem assim, pelo menos não nessa franquia. Por conta desse problema que ocorre durante o Halloween, a Lydia precisa recorrer justamente ao Beetlejuice. Então ela vai e chama de novo esse personagem lá da primeira história, com quem ela nunca mais queria cruzar, mas é obrigada devido aos fatos que ocorrem. E aí a gente vai assistir bastante cenas, tanto aqui no mundo dos vivos, quanto no mundo dos mortos. E nesse mundo dos mortos é onde o Tim Burton nada de braçada, né? Porque todo esse universo gótico tem muito a cara dele, né? Ele se tornou uma marca ao longo desses anos. E na crítica internacional ele tá sendo muito elogiado já. Eles foram aplaudidos por mais de 4 minutos em Cannes, depois da exibição do filme. E é realmente muito interessante ver como ele utilizou efeitos ainda daquela época, como ele fez o primeiro filme, mas ele usa também o CGI sem abusar. Então, são efeitos tanto práticos quanto efeitos de computador que ficam muito legais na tela. Ele soube usar muito bem as duas formas de deixar o filme com mais molho e mais graça. Aliás, falando em graça, as piadas desse filme são muito legais. Tem cenas muito divertidas, como a do Soul Train, que tem uma referência muito engraçada. Bom, não vou contar mais aqui porque eu quero que você assista, né? Também falando sobre esses momentos divertidos, né, e que unem comédia com terror, o Bebê, não vou dizer mais nada, o Bebê também é muito legal, assim como o personagem de Willem Dafoe. Não tem como não falar desse ator de filmes policiais que morreu, mas ele realmente encarnou o personagem. Cara, pra mim foi o melhor personagem do filme, porque o Willem Dafoe, ele rouba todas as cenas em que ele aparece. É muito, muito bom. Como ponto fraco, eu vi muito na divulgação os Encolhidos, que são personagens que são auxiliares do Beetlejuice, como se fossem os Minions dele, né? No meu malvado favorito, a gente tem os Minions para o Gru, da mesma forma seriam os Encolhidos para o Beetlejuice. Só que os Encolhidos não são muito aproveitados, até porque o filme todo tem 1h40, então eu acho que os Encolhidos poderiam ter sido melhor aproveitados um pouco. Não deu tempo, mas o Bob realmente fica em nossos corações.
E ainda falando de pontos fracos, eu achei que o que enfraquece um pouco a trama são várias tramas paralelas que não precisavam estar lá, sabe? Tem tramas paralelas que acabam roubando o tempo de outras histórias que poderiam ser um pouquinho mais desenvolvidas. Mas também não desenvolver tanto história, ter um arco principal simples, é uma característica dos anos 80, vamos combinar, né? E Beetlejuice é uma franquia dessa década, né? E isso tá tudo lá, seja na música, nos tipos de personagem que são bem unidimensionais. Ele quer aquilo e pronto, não tem assim maior desenvolvimento de personagem, é realmente assim o básico. Eu sou isso, eu quero isso, eu sou malvado. Aquele lá é legal e pronto, né? Esse aqui, assim, cada um tem a sua função ali dentro da história, mas ninguém se desenvolve muito. Tem personagem dispensável, viu? Mas a história, no geral, ficou muito boa. Visualmente o filme é muito bonito e é uma diversão muito legal para a família toda. Para mim, Beetlejuice fica com nota 8. Espero que vocês gostem da resenha e vão assistir o filme e depois contem para mim o que vocês acharam. Eu sou a Luciana Penante, conhecida também como Cinevelma, então me siga para mais resenhas de filmes que estreiam aqui no Brasil. Até mais!